No ar, a partir de agora, saúde e bem-estar. Entrevistas e assuntos relacionados à sua saúde, com dicas e informações especiais para que você tenha melhor qualidade de vida. Saúde e bem-estar. O programa saudável na internet. Olá, estamos chegando com mais uma edição do nosso programa Saúde e Bem-Estar. Esse encontro marcado que temos toda sexta-feira para falar sempre de assuntos importantes relacionados à área da saúde e do bem-estar e, claro, de certa forma, ter esse contato com você que quer, de repente, se inteirar a respeito de alguns assuntos. E hoje, claro, lembro mais uma vez, você que nos acompanha pelo Facebook, marque seus amigos, compartilhe o nosso conteúdo, divulgue aqui a nossa programação. Você está com a gente aí pelo YouTube, é importante você deixar o seu like, ativa aí o sininho de notificações, assim você recebe uma mensagem toda vez que nós começarmos o programa e acompanhe aqui conosco o nosso Saúde e Bem-Estar. Mas vou convidar você a se inscrever no nosso canal Rádio Grande FM. Você se inscreve no nosso canal, tem acesso à playlist completa com todos os programas que já foram ao ar ao longo desses 5 anos aqui de Saúde e Bem-Estar. E você tem lá diversos temas e assuntos que você pode compartilhar e também rever esses programas. Então é aí, Rádio Grande FM, o nosso programa é o Saúde e Bem-Estar, que hoje vai tratar de um assunto bastante interessante e bastante importante para a nossa sociedade de maneira geral, para as famílias, para o nosso dia a dia. Nós vamos falar sobre imunização. Vamos tentar entender um pouquinho a respeito disso, de que forma isso é tão importante para a sociedade de maneira geral e, sobretudo, para a saúde das pessoas através das vacinas que nós temos à disposição para os inúmeros casos em que esse imunizante chega aí à disposição para toda a população mundial. E quem vai nos ajudar aqui ao longo do nosso programa hoje é o Antônio Carlos Praça, ele que é biomédico com especialização em microbiologia, imunologista e parasitologia no HC, lá da USP de São Paulo, né? Ele também, atualmente, faz a gestão da Imunitas Vacinas aqui na cidade de Dourados, foi inaugurada aí em setembro de 2013 e tem uma vasta experiência, então, portanto, dentro desse setor de imunização e vai conversar com a gente aqui ao longo do programa de hoje. Antônio, primeiro, seja bem-vindo aqui ao nosso Saúde e Bem-Estar, agradeço a sua disponibilidade de estar conosco. Quando a gente fala de imunização, às vezes esse é um tema bastante amplo, que a gente vai aqui ao longo do programa chegar a alguns pontos mais importantes, mas eu queria que você explicasse assim de modo geral, de uma maneira mais resumida, o que é a imunização e qual a importância disso para a saúde pública. A imunização é bastante importante porque ela vai ensinar, procurar as vacinas de uma forma geral, elas vão fazer parte de um aprendizado, ela vai ensinar o organismo a se defender. Porque existem duas maneiras para o organismo aprender a se defender de uma doença, Sim. principalmente de uma doença infecto-contagiosa. É a pessoa ter o contato com a gente e ficar doente. Aí o organismo dela vai aprender a se defender, logicamente dentro do possível, e se tornar uma pessoa protegida. Não eternamente, depois a gente vai ver alguns detalhes, mas se proteger dos agentes que podem, vírus, bactéria, protozoários que podem causar doença. Então, isso é importante a gente ter essa ideia. Então, uma vacina, quando você aplica uma vacina, ou seja, por boca, tem algumas que são orais, outras são injetáveis, a maioria são injetáveis, a gente tem uma proteção em que a pessoa aprende a se defender, o sistema imunológico dela se prepara para isso e protege Sim. por algum tempo. E nós temos isso é imunização ativa. E você pode ter uma imunização passiva. Essa todos nós, o dia que o bebê nasce, ele recebe tudo da mãe. Sim. Então, todo o perfil que a mãe tem de anticorpos, as doenças que ela teve, as vacinas que ela tomou, ou durante a gestação, ou mesmo antes, quando ela era criança e tal, ele vai chegar isso na criança. Então, logicamente, a natureza tem uma proteção já básica, né? Então a criança já nasce Sim. com os anticorpos da mãe, iguais aos que a mãe Sim. forneceu a ela durante a gestação. E nesse caso, essa proteção ela tem um período, que é mais ou menos em torno de 1 ano. Sim. Que é a vida útil do anticorpo que está circulante. E isso também tem muito a ver e tem muito em relação ao tipo de vírus, por exemplo, porque o vírus passa por um processo de mutação e, consequentemente, o nosso organismo às vezes não consegue acompanhar nessa mesma velocidade. Exatamente. Né? Você tocou bem no assunto. Por exemplo, a mãe entrega tudo pronto para ele. Por exemplo, a gripe
depois nós aprendemos com o Covid, eles são dois vírus que se mutam muito, eles mudam bastante. Por quê? É lógico, a natureza, eles tentam se defender para que os seus filhos continuem vivendo. Então, alguns vírus têm essa capacidade, tem outros que não são tantos, eles são sempre iguais. Então, esses vírus que são sempre iguais, é muito mais fácil do organismo aprender a se defender e se defender bem com eles. Então, contra eles. Agora, já o caso da mãe da preparado, eles já protegem uma boa proteção durante um período. Sim. Então, por isso que a criança, quando nasce, então ela já está com todos aqueles anticorpos presentes, mas ele não sabe fazer o anticorpo, o sistema imunológico. Então, uma coisa que a gente começa aqui a ver importante. A vacina não é um medicamento, é um medicamento preventivo, que você toma antes para você prevenir de uma doença, e não depois que você está doente. Então, para isso, o organismo prepara, faz o anticorpo para se defender. Agora ele não aprendeu ainda, então ele tem que aprender de duas formas. Ou ele pega a doença através de um contato, ou você aplica o agente. O problema de arriscar pegar a doença é que você não sabe que de repente se você tem outras comorbidades, se você vai ser suficiente para você, o organismo dar conta. Então, né? a vacinação, ela uma atitude um tanto quanto controlada, enquanto que quando você pega a doença, natural é uma coisa. E aí tem que ser uma coisa. Então você tem a vacina, que normalmente é um remédio, é bem feito, é muito estudado e muito controlado, e do outro lado você tem a pessoa que tem um sistema imunológico. Então, por exemplo, uma pessoa que não tem o sistema imunológico a contento por alguma doença, ou pelo tratamento que ela está fazendo de alguma doença, alguma coisa assim, se esse sistema imunológico não está funcionando bem, então realmente ela vai ter mais propensão para ficar doente. Então, por isso que tem uma visão que a gente percebe. Por exemplo, hoje nós temos no país, nós temos o PNI, que é o Plano Nacional de Imunizações, em que todas as clínicas privadas e sistemas públicos, eles têm que usar para controlar isso. Então, nós temos, por exemplo, a Anvisa, que ela controla os medicamentos. Sim. Então, as vacinas, para elas entrarem no mercado, para elas serem utilizadas tanto pelo PNI quanto pelas clínicas privadas, elas têm que ser autorizadas pela Anvisa. Sim. E aí, Antônio, a gente tem visto muitas discussões, e isso surgiu muito com relação da Covid, porque foi algo muito novo, e que se não tinha vacina à disposição, que se precisou trabalhar com um curto espaço de tempo para a produção dessas vacinas, muitos questionamentos em relação a isso. Porque a gente sabe um tempo de produção de uma vacina, em média, de 7 a 10 anos para ser realizados todos os testes. Na Covid a gente não tinha esse tempo para isso. Foi ter de fazer meio que, entre aspas, atropelar um processo, não processo de protocolo, mas questão de prazos que eram questão de burocráticas. E aí fica sempre essa dúvida de, mas uma vacina que é assim gera dúvida ou não. Mas é importante dizer que quando a Anvisa libera, porque os testes de algo de mais grave já passaram. Exatamente. O máximo que pode acontecer é ela não fazer efeito, mas prejuízo ela não vai causar. Seria mais ou menos esse o raciocínio? Perfeito. Você fez o raciocínio perfeito. Por quê? E depois tem outra. As vacinas, a primeira vez que se fez uma vacina foi no final de 1780, 90, que foi o Jenner, um médico inglês, que ele viu que, por exemplo, a varíola, as pessoas que trabalhavam na fazenda e ordenhavam as vacas, eles não tinham a doença, como os outros que estavam, apesar de que naquela época era mais difícil, era menos gente e tal. Então ele reparou que elas não pegavam a doença. E a vaca, normalmente, ela tem uma doença que chamava uma varíola dos bovinos, e tinha aquele contato dos... Sim. Então ele pegou um raciocínio mais ou menos que os chineses já tinham há muito tempo de alguma prevenção, que era, por exemplo, ele fazia uma raspagem nas tetas da vaca e fazia um pozinho, e dali ele
achou, poxa, se a gente fizer, essas pessoas têm contato com a vaca, elas não têm a doença. Então, de alguma forma... Vamos retirar isso para repassar para o Exato. E ele estudou mais ou menos que os chineses faziam isso para pessoas, faziam um pozinho para a pessoa inalar, ou fazia chá, alguma coisa, e imunizavam as pessoas contra alguns tipos... Era tudo muito empírico, porque não existia nem microscópio. A medicina naquela época, a sociedade misturava muito religião com a ciência. As crendices vinham junto com... Isso, exatamente. Então, acaba se confundia, daqui a pouco só acredita se for na fulana ou no ciclano. Exatamente. E quando às vezes tinha a própria ciência embutida nessa situação. Exatamente. Então, isso já veio de lá. Agora, a gente mesmo tem notícias, por exemplo, que no final dos anos 1800 já tinham algumas vacinas em alguns estudos. Por exemplo, o Oswaldo Cruz, na virada do século, de 1800 para 1900, ele já tinha desenvolvido a vacina contra a tuberculose e tal. E a vacina febre amarela, já tinha alguns primórdios também. Então, uma coisa que ficou ali característico, que tinha naquela época já essa dúvida, que hoje nós tivemos, que voltou com a Covid, que o pessoal tinha medo. Então, o que eles fizeram? Naquela época, os jornais fizeram uma campanha muito grande, porque até o nome vacina, de onde vem? Porque foi o Jenner pegou, no caso, a vaca, né, uma doença. Então, na época, existem jornais, algum histórico, alguma coisa pessoal que tem, saiu uma foto que a vacina que é contra a febre amarela ia transformar as pessoas numa vaca. Então, foi justamente isso que ele tinha aqui, em alguns lugares, ele juntava escolas e tal para tentar dar vacina, ele não conseguia. Era um ou outro só que vinha. Então, ele teve que pedir auxílio para a polícia, para ir nos lugares, para convocar as pessoas, forçar as pessoas para vir, para tomarem a vacina, para se proteger contra a febre amarela. Porque aí, com o tempo, foram vendo que realmente fazia efeito, que as pessoas realmente começaram a diminuir e tal. Então, começou-se a acreditar na eficácia, na eficiência. Então, foi assim que começou a credibilidade e a ciência a se colocar a serviço da população e mostrar o trabalho, né, dos médicos daquela época. É tão interessante que assim passou a se acreditar. Então, hoje um termo muito comum lá de fake news já tinha lá no passado, com modos diferentes, mas estavam lá. Estavam presentes. Então, ou seja, isso está intrínseco na população com relação a ter dúvida. Aquilo que ela não conhece, ela lança dúvidas. E aí fica essa situação da forma como está. Agora, me chama muita atenção exatamente dentro do que você fala, dentro do próprio histórico em relação às vacinas, mas propriamente das doenças, a evolução também de estudos. Se a gente pegar no passado, talvez por falta de informação das pessoas, a gente tinha poucas doenças virais mais graves com necessidade de vacina. Você citou a febre amarela, você tem lá a meningite, você tem uma série de outras que, sobretudo, atacavam as crianças e que tinha essa proteção. Mas com o passar do tempo, pela própria evolução da humanidade, isso foi se modificando, né? Hoje nós temos vacinas quais são as principais que você destacaria, que são fundamentais? Hoje, em primeiro lugar, vamos deixar bem claro, tá? O Brasil tem alguns sistemas, o Ministério da Saúde do Brasil já tem há alguns anos uns sistemas de uma credibilidade muito grande. O principal deles é o PNI. Não existe outro país no mundo que dá tanta vacina e consegue coberturas vacinais tão grandes, apesar de que às vezes agora deu uma queda com o Covid e tal, mas a gente tem um sistema que funciona e funciona muito bem e muito tranquilo, muito confiável todo o trabalho deles. Tem outros também que são importantes, por exemplo, só para dar um exemplo assim, de que não é só a vacina que mantém a credibilidade. Mas, por exemplo, o nosso sistema, nós somos o país que, através de campanhas, nós conseguimos baixar o tabagismo. Nesse ponto, há uns 5 anos atrás, saiu um trabalho de um período muito grande de campanhas contra o tabagismo, né, que a gente sabe que o tabagismo é ruim para a saúde. 2 países no mundo se destacaram pela quantidade de queda do uso do cigarro, que foi o Brasil e a Turquia. Então, foi uma queda muito grande desse consumo.
Mas mesmo assim, a parte de transplante nossa é muito bem feito, muito bem controlado pelo Ministério da Saúde. O tratamento do HIV também é outro exemplo para o mundo que a gente tem. Então você vê que existe já um know-how disso. Tanto é que eu trouxe até uma foto aqui, que essa semana nas minhas redes sociais eu coloquei porque eu achei importante. Essa foto aqui foi tirada em 1925. O Albert Einstein foi convidado para vir ao Brasil, fazer umas palestras e mostrar o serviço dele, que era um médico, ele era um físico, ele era um cientista importante para o mundo. Quando ele chegou aqui, uma das coisas, ele participou e tal, aí ele pediu, ele falou, eu gostaria de conhecer o Instituto Butantan. Eu olhava para ele e falei, mas por que o senhor? Ele falou, não, porque lá na Europa a gente sabe que vocês aqui no Brasil têm o Instituto Butantan, e um médico chamado Oswaldo Cruz, que está trabalhando com febre amarela e tal, e essa parte de vacinas, e eu gostaria de conhecer porque lá na Europa vocês são muito conhecidos na área da saúde por conta disso. Aí ele foi, inclusive eu coloquei a foto, o Albert Einstein está na foto com o Oswaldo Cruz, com o Vital Brasil, que mexia com soros até hoje. Lá temos o hospital Vital Brasil, são contra animais peçonhentos, que também é uma imunização passiva. Isso. Então a gente tem o Carlos Chagas, que descobriu a doença de Chagas, que a gente não se conhecia. Então você veja que naquela época, exatamente há 100 anos atrás, já tinha essa preocupação. A gente já tinha preocupação. Aqui acho que dá para ter uma ideia mais ou menos do que é essa imagem. Exatamente. Que um cara importante para a ciência como o Albert Einstein, que era um outro tipo de ciência, não era saúde, mas ele já conhecia, ou tinha ouvido falar, e ele fez questão de conhecer aonde nós aqui trabalhávamos. E nós tínhamos Rangel Pestana também, outro médico, a Berta Lutz, o Vital Brasil, todos eles davam aula na Europa, eram convidados para ir lá e mostrar as coisas e tal, muito, muito conhecidos. Ou seja, transformou o Brasil numa referência mundial em relação à imunização. Desde essa época nós já somos referência há muito tempo. E que bacana, né? E depois disso veio junto. E hoje nós estamos aí fazendo parte também. Hoje temos muito mais, a comunicação é muito mais rápida. Naquela época era mais difícil, era telégrafo, era carta, não tínhamos aviões. Tecnológico também tem contribuído nesses termos de pesquisa. Até 1870, mais ou menos, que foram os primeiros microscópios, eram muito ruins, então e tinha aquela, como eu já comentei antes, aquela mistura um pouco de religião com ciência. Então a gente tinha aquele negócio dos miasmas e tal, e muitas vezes a pessoa doente chegava-se à conclusão de que ele era pecador, então ele por isso ficava doente. Então era como se fosse um processo de purificação, passar por aquele período ali. Então era bem difícil às vezes você mostrar alguma coisa para as pessoas. Mas com o tempo veio, e hoje em dia a gente sabe que, por exemplo, as pessoas vivem muito mais hoje por conta de 3 atitudes em termos de saúde: água potável, saneamento básico e vacinas. Isso são 3 pilares importantes para a saúde. Eu dou um exemplo assim, eu até me coloco como um exemplo. Eu nasci em 1954. Então, naquela época, no estado de São Paulo, por exemplo, eu nasci em Santos, você tinha uma previsão mais ou menos que as pessoas iam viver há quantos anos. Sim. Então a previsão daquela época que um homem na faixa que nascia na década de 50, ele iria viver em torno de 50 e poucos anos. Você veja, na minha época, eu como moleque, eu tive todas essas doenças porque não tinha as vacinas. Sarampo, cachumba, rubéola, varicela. Tinha algumas. Tinha a vacina contra a varíola, que eu cheguei a tomar, contra a tuberculose, contra a febre amarela, contra a pólio. E eram algumas doenças, difteria, tétano, eram algumas poucas doenças que tinham vacina. Então, por exemplo, hoje eu tenho 70 anos de idade. Então, se a gente for pensar,
Fala, peraí, eu estou fazendo hora extra faz algum naquela tempo. expectativa de vida que se tinha antes, já mudou muito, eu já devia ter morrido faz tempo. Então, as pessoas da minha faixa etária, assim, mais ou menos, que estão... que nasceram naquela época, você vê, ganharam tempo de vida por conta de alguma coisa. E que estão nesses 3 pilares. E olha, eu tomei poucas vacinas. Mas como o senhor bem colocou, não só as vacinas, tem os outros 2 pilares importantes. Também tem a água potável e o controle sanitário. Sanitário. Ô, senhor Antônio, a gente, acho que foi muito bacana quando o senhor coloca dessa forma, que mostrou muito para quem está nos acompanhando da importância que a gente viveu ao longo desses anos, com as vacinas chegando, a credibilidade, as pessoas colocando essa vacina no braço. Eu digo sempre, a vacina só vai ser importante se ela estiver no braço, no organismo das pessoas. Então isso é fundamental. Porém, como a gente falou agora há pouco, né, com o passar do tempo, a própria mudança da sociedade, a mudança da humanidade, o ambiente em que a gente vive, novos vírus vão surgindo, novas possibilidades vão chegando. Aí a gente chega agora, o senhor está falando agora dessa expectativa de vida, né, com 60, 70 anos, e a gente às vezes é acometido exatamente por algumas doenças virais. E vem as vacinas agora nesse sentido. Queria falar exatamente como é essencial dessa faixa etária, da terceira idade, de também estar em dia com as vacinas, porque até então a gente falava, criança tem que vacinar, mas agora não, somos todos nós, inclusive pessoas da terceira idade, né? Exato. Por conta do quê? Uma coisa importante. Nesse período, na década de 60, 70 mais ou menos, começaram as campanhas e outras vacinas começaram a aparecer e tal. Então o que acontece? A vacina foi um sucesso. Então, eram poucas as doenças, por exemplo, na década de 60 que tinham as vacinas, 10, 12 doenças. Isso já começou a fazer efeito, porque esses agentes começaram a diminuir. Sim. Tanto que nós temos um exemplo maravilhoso. Esse rapaz aqui, esse é da Somália, em 1977 ele foi o último caso no mundo de varíola. A última pessoa a ter um diagnóstico de varíola foi esse rapaz em 1977. O Ali Mawal. Isso, lá na Somália. Então, você veja, existia uma doença. Sim. Que várias pessoas tinham. Eu me lembro que eu fui vacinado contra a varíola e tal. E a partir dali foi diminuindo, foi esse último caso, e sumiu nunca mais. Então, hoje, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde considera que não é erradicada a doença. Então, peraí, então para que serve a vacinação? Além de controlar uma doença, também para erradicar. Exato. Então, por exemplo, existe uma grande chance de que as doenças que são só do homem, em que só o homem transmite entre a espécie, podem ser controladas e podem acontecer como aconteceu com a varíola, de sumir. Então, por exemplo, poliomielite é um vírus que só atinge o homem. O sarampo é um vírus também que só atinge o homem. Não existe sarampo de macaco. Exato. Agora, febre amarela já tem em outros animais. Então é mais difícil. A gripe é mais difícil até por também. conta disso, porque você não consegue controlar Exatamente. aquele que não busca o sistema, né? E principalmente os outros seres vivos. Exato. Então fica difícil. Então a gripe você tem no porco, você tem nas baleias, você tem no aviária, né? Exatamente, no frango. Então, aí fica difícil de controlar. Além, por isso também, é uma outra forma que o vírus da gripe, ele muta tanto que ele consegue provocar a doença num outro ser. E por isso as atualizações têm que ser feitas constantemente. Então, são sempre... anualmente, mais ou menos, tem que fazer. Eu até ia puxar aqui com relação a isso. Quando a gente pegou ali a questão da Covid, que as primeiras vacinas foram surgindo, elas também foram atualizando dentro do processo e continuam até hoje. Recentemente, nós tivemos agora a informação que o Instituto Butantan, que estava desenvolvendo a sua própria vacina, teve ela reprovada nos testes. Por conta do rigor que a gente estava falando, ou seja, agora nós temos um tempo, como você tem uma vacina aí à disposição, você tem mais tempo de fazer todos os testes necessários para que daqui a pouco a gente vai ter essa vacina com 100%, sei não, que nem uma vacina é 100%, mas 99,9% de eficácia, né? Porque é importante a gente ter essa visão de como é que se diz, da ciência progredir e muito rápido.
Tanto que na fabricação da vacina do Covid, ficou muito claro que o vírus, ele é muito esperto, ele é muito mais... Ele é mais... Tanto que nós estamos já na quarta, quinta geração, em 2 anos, e a ciência está atrás já, e nós já temos novos tipos, e rapidamente está percebendo a mutação dele e está conseguindo fazer novas vacinas para proteger a gente. Mas isso também, a partir desse momento que há essa mutação tão rápida e que você tem um imunizante que está aí circulando, e desde que a população atenda o chamado e coloque essa vacina, a gente pode atingir essa imunidade de rebanho um tanto quanto rápido, para inclusive ajudar nesse processo? Sim, exato, perfeito. O intuito é esse mesmo. E a gente tem um outro exemplo também, que é muito bacana, que não é o caso de mutação, mas, por exemplo, na dengue, nós temos 4 vírus, tá? Então, com o tempo foi estudado, mas a dengue foi um pouco mais devagar, porque tem uma coisa, a gente precisa lembrar uma coisa. Existe uma série de doenças que elas são graves, elas são transmitidas de homem e através de vetores ou mesmo diretamente, mas elas são características de países que estão ainda em desenvolvimento, por exemplo, na África, na América Latina, em muitas áreas ali no miolo da Ásia. Sim. Então, às vezes não há interesse da indústria farmacêutica produzir alguma coisa que ajude a combater. Você tem medicamento, por exemplo, malária você tem medicamentos, você não tem vacina, mas você tem medicamentos. Você atenuou os sintomas, Você atenuou os sintomas. Então, mas existe também, tem que ter esse interesse para que a ciência continue a apostar naquele trabalho deles. Então a gente vê, por exemplo, na dengue, ela teve uma primeira vacina, que era de origem francesa, que foi feito, então tem que se estudar bem o agente e tal, e a vacina precisava, por exemplo, ela era muito mais eficiente em quem já teve a doença. Então, e eram 3 doses da vacina. Então ela foi muito importante e tal. Aí depois veio, o pessoal foi estudando, e veio uma outra vacina. Essa primeira ela chamava de Denquivaxia, agora nós temos a Qdenga. Ela já veio com uma proposta muito melhor. Já era o quê? Ela era baseada, são 4 tipos de vírus. Dengue 1, 2, 3 e 4. Então, o vírus tipo 2, eles estudaram bastante e conseguiram achar alguns pontos para conseguir mostrar, para construir uma vacina baseada num antígeno que tivesse nos 4 sorotipos. Sim. Como eles são 4 sorotipos diferentes, eles não são exatamente iguais. Eles são primos, irmãos, mas eles não são iguais. Mas se você consegue isolar a maioria dos genes que tem neles... Exatamente. Você pegou bem o raciocínio. Então, o que aconteceu? Já é uma vacina que ela também é feita com o vírus vivo, atenuado, mas em 2 doses você consegue uma proteção muito melhor, menos reações, menos dor e tudo mais. Agora nós temos, logicamente, como eu te falei, o Butantan é excelente nessa, né? Eles já estão estudando e eles já estão em fase de estudo, se eu não me engano, a fase 2 eu acho que já parou, já está entrando na fase 3, que são os testes em seres humanos, né? Para uma vacina com uma dose só. Então você veja, é muito mais fácil você conseguir convencer a pessoa a tomar vacina se ela tem que tomar em 2. Sim, ou seja, não precisa estar sempre acompanhando e os cientistas terem um interesse em cada vez levar mais. Inclusive, por exemplo, comodidade. Por exemplo, antigamente as vacinas eram feitas para uma doença e tal. Hoje em dia nós temos vacina para 6 doenças, por exemplo. Então, numa picada só, a criança é protegida contra 6 doenças. É muito mais fácil para convencer a mãe, levar e tudo mais, que a criança não vai chorar tanto, dar uma só em 6. Já 6 doenças, já uma proteção eficaz. Antônio, você falou, quando a gente estava contando aqui a história das vacinas, que ela surgiu lá, da análise na vaca e tudo mais, tinha gente que pensava que podia tomar vacina e ia ficar parecido com a vaca. Recentemente teve a história de que ia parecer jacaré com a vacina da Covid. Quais outros mitos que você pode destacar que já foram desmentidos em relação às vacinas que nós temos à disposição? A gente tem alguns mitos que
por exemplo, são coisas do dia a dia, são mitos não tão assim esotéricos como esses assim. Mas, por exemplo, é muito comum a prática que eu tenho desse tempo todo que eu trabalhei com vacinas. Por exemplo, um adulto vai lá tomar uma vacina de gripe, alguma coisa. Ah, mas eu não tenho a minha carteira de vacinas. Eu posso tomar vacina? Sim. Lógico, a gente precisa ter os documentos. Mas isso não é impeditivo de que você tome uma vacina, você não ter. Porque hoje em dia, se você pegar na realidade, eu acho que 90% dos adultos não têm a carteira de vacina. Por quê? Você veja bem, o plano... Era tudo manual antes. Exatamente, né? Não. E depois tem outra. A lei que regularizou as campanhas, as vacinações e tudo mais, é de 1975. É para cá. Então você veja, não faz muito tempo, não. Não, parece tanto, mas não é muito não. Mas não tem muito tempo. Quantas pessoas não têm idade suficiente para não ter essa carteira? Então... isso não é impeditivo. Uma outra coisa que o pessoal não entende um pouco, mas a vacina é para criança, não é para adulto. É outra coisa. Não é, a vacina é para tudo. Por quê? Eu já vou te explicar o porquê que hoje os adultos eles são as crianças de antigamente. Mais ou menos isso. Sim. Tá? E outra coisa... Um outro mito absurdo, que mas a vacina do posto de saúde é pior do que a vacina da clínica privada. Não, é a mesma vacina. Não tenho, praticamente é a mesma vacina. O que vai diferenciar é a questão de uma burocracia, de acesso outra, a ela. Às vezes até a diferença maior é o acesso e não a vacina. Exatamente. Então, deixa eu lhe perguntar outra coisa que também eu vejo muitas pessoas falam, principalmente quando é a vacina da gripe, por exemplo. A pessoa fala, mas eu estava bem, estava vacinado, eu tomei a vacina da gripe, 2 dias depois eu estava gripado, né? Então as pessoas relacionam muito isso, esse resfriado, essa gripe, em tomar a vacina. Tem muita gente que associa isso, né? Isso é muito importante. Em primeiro lugar, as primeiras vacinas, tanto as primeiras vacinas que foram feitas, elas eram feitas a partir de vírus, do vírus ou agente vivo, que era atenuado para fazer. Então o que acontece? Realmente, no começo, por exemplo, as pessoas de mais idade, o meu pai mesmo, eu me lembro que ele falava, a vacina, às vezes, da gripe, precisa ver quem vai tomar, porque pode ser que ela dê porque tem o vírus vivo e tal. Então, existia mesmo uma base um pouco sólida em cima disso. Sim. Mas, com o tempo, hoje, por exemplo, as vacinas são feitas com um pedaço do vírus. Então já não é mais da mesma forma. Não tem mais isso, não tem como. E hoje a maioria das vacinas são muito poucas que ainda são feitas com o vírus vivo. A maioria de outras vacinas já estão sendo testadas e feitas com pedaços, quer dizer, não tem como você ter uma doença de um pedaço do agente. Do agente, né? Exato. Ô, Antônio, eu sempre digo aqui, quando o papo é bom, o tempo passa, a gente não percebe, né? Nós estamos chegando para o final aqui do nosso programa, mas eu queria voltar dentro daquilo que é principalmente a nossa proposta e que a gente começou a falar aqui, né? O senhor já trouxe aqui exemplos fantásticos da própria evolução da vacina, do quanto ela é importante para a nossa sociedade. Mas mais importante que a sociedade saber que a vacina protege, ela ir até o local de vacinação, buscar essa vacina. Ou seja, nós precisamos que as pessoas retomem isso novamente. A gente falou do sarampo que estava praticamente erradicado, mas recentemente já teve casos que estavam retornando, exatamente porque estavam negligenciando essa questão e não procurando mais. Importante as pessoas cada vez mais buscarem a imunização, seja para qual for a doença. Esse é um fato que nós discutimos muito com as famílias que vão na clínica conversar e tal. Muitas vezes elas vão para como é que está a carteira de vacina minha, do meu marido, do meu sogro. Sim. O que nós precisamos tomar? Porque existe muita coisa nova. Sim. Primeira comparação que eu faço. Outro dia esteve um senhor mais ou menos da minha idade, um pouco mais novo, tomando, eu vi pela ficha, né, que ele tinha entrado na sala e tal, então é uma pessoa de 60 anos, aí tomou uma vacina contra o sarampo. Aí eu falei, poxa, o cara tomando com sarampo. Eu falei, bom, a pessoa veio atrás, interessado no assunto, vou até puxar uma conversa enquanto ele toma um café ali e tal. Aí fui lá conversando e falou, o meu filho estuda em São Paulo, ele está fazendo direito no Mackenzie, e ontem eu recebi um telefonema do pessoal do Serviço Social do Hospital Einstein, porque o convênio dele é do Einstein,
Ele está internado e ele está com uma suspeita de meningite. Fizeram os exames e muito provavelmente é pelo sarampo, porque os vírus também podem dar meningite, não só o meningococo, que é uma bactéria aqui, exatamente, mas o sarampo também pode. Aí ele falou, puxa, mas será que eu falhei tanto na minha função de pai, porque eu dei as vacinas do meu filho? Sim. Lógico, o que tinha Eu falei, não, peraí. Eu fiz uma comparação que ele entendeu, até eu uso, é uma comparação que eu uso muito. Eu falei assim, não, você fez a sua parte. Talvez a saúde em si o social não te ajudou um pouco nesse sentido. Eu falei, vamos fazer uma comparação, não sei se é boa, mas que carro você tinha quando nasceu seu filho? Sim. Ele nasceu em 80, em 90, 88, 91. Era um Opalão. Tá, legal. Qual é o carro que o senhor tem hoje? Eu tenho uma perua importada, assim. Tá bom. Então vamos ver as diferenças. Qual é o carburador que seu carro usa? Mas não existe mais carburador. O freio a disco, agora airbag tinha muito. Não existia. Eu falei, então o senhor percebeu? Como que é? A vacina do sarampo em 1980 era uma coisa. Hoje, o antígeno é o mesmo, porque ele não mutou. Mas ao longo desses 30 anos foram sendo acrescentadas várias coisas que nós fomos aprendendo sobre as doenças e sobre a vacina. Que dá eficácia e eficiência que você tem hoje em dia a vacina é muito mais eficaz, ela provoca mais o sistema imunológico, ela faz produzir mais anticorpos. As células de memória levam essa proteção muito mais a longo prazo. Então, você não falhou, você deu a vacina que era possível. Né? Agora, com o tempo, as vacinas, elas pagam o preço do sucesso delas. Naquela década de 80, o meu filho também nasceu, mais ou menos, eu tenho meu filho e minha filha nasceram. Então, eles tiveram naquela época vacinas que hoje, depois com o tempo, como eu trabalho na área, eu fui revacinando e refazendo, atualizando, mas nem todo mundo conseguiu. E depois, ficou um período em que o sucesso foi tão grande que os vírus diminuíram. Aquela imunização de rebanho fez com que houvessem menos. Então o que acontece? O organismo eu não digo que às vezes o pessoal não gosta quando eu uso assim, é uma máquina perfeita. Ela não é perfeita. Ela é viável. Ela faz o que é possível. Então, mas é uma máquina viva e que ela vai se atualizando todos os dias e afetada pelo externo, né? Se o seu filho tomou a vacina lá e se protegeu contra o sarampo, então, na época, ele passou um tempo sem muito contato. Quando eu era moleque, eu era revacinado, sempre com sarampo, porque tinha muita gente com sarampo, tinha muita gente com poliomielite. Então, apesar de eu ser vacinado, eu tinha contato, então isso fazia o meu organismo. Opa, esse negócio aqui é estranho, vamos combater. Então, formava mais anticorpos, formava mais células de memória. O que aconteceu? Conforme o organismo do seu filho não foi tendo contato com o sarampo, ele foi diminuindo. Para que eu vou ficar gastando energia para ficar montando anticorpo, célula de memória, gastando tudo? Eu não vejo mais aquele negócio. A gripe está aqui, então eu faço. O outro não está aqui, tá? Então, outras vacinas mais novas, ele tomou e tal. Então o que aconteceu? Assim como ele, na sala de aula dele, são 30, 40 adultos jovens, de 20 a 35 anos, que estão ali fazendo a faculdade, muitos desses vão trazer doenças e tal. Então, o que acontece? O organismo do seu filho demorou para responder. Então, até ele formar de novo o anticorpo, ele sabia o que era, mas faz tempo que eu não faço, então ele demorou para responder. Essa demora custou caro. Ele está com... Ele falou, puxa vida, nunca ninguém me falou isso. Eu falei, então, mas... Calma, fique tranquilo que hoje nós temos recursos muito melhores para fazer isso. Então, eu conto isso porque é muito comum na clínica eu comentar com as pessoas. Nós temos o sistema imunológico quando a gente nasce, no dia que a gente nasceu, ele ainda é meio bobinho, ele não sabe... Então, ao longo do primeiro ano, a gente vai começando a dar umas vacinas para ele começando a aprender a se defender. E aí ele vai... No segundo ano de vida, normalmente a gente faz os reforços de várias dessas doenças, que são doenças que
poderiam ser ruins para crianças pequenas, e ele já começa... E ao longo do tempo ele vai aprendendo, já vai tendo contato e tal, e já vai amadurecendo. Sim. Quando está mais ou menos com 10 anos de idade, chega no pico máximo. Então, qualquer ser humano normal, que não tenha doença e tal, o sistema imunológico dele está funcionando. Funcionando E perfeitamente. ele vai fazer uma linha até mais ou menos 50 anos. Nos 50 anos, ele já brigou a vida inteira com um monte de agente. Ele já tomou muita vacina, já não sei o quê. Então ele começa, como vários sistemas e aí nossos... onde precisa entrar novamente. Exato. Então, hoje a gente está tendo ideia de que a vacina precisa ser dada a vida inteira. E nessas pessoas que têm o comprometimento do sistema imunológico, precisam também vacinas especiais. Sim. Então, hoje a gente tem no mercado, por exemplo, a vacina da gripe. Está lá, ela é uma vacina normal e tal. E existe uma vacina que é para gripe, só que ela tem 4 vezes mais antígeno do que essa outra comum. Para quê? É uma vacina específica para idosos e pessoas que têm doenças que o sistema imunológico está comprometido. Então, por exemplo, quem é HIV positivo, diabético, porque o organismo do diabético, ele trabalha muito, gasta energia diferente de alguém que tem por conta para manter aquela glicemia baixa. Então o sistema imunológico não tem tempo de ficar trabalhando muito em cima. Então, essas pessoas que têm quem tem, por exemplo, doenças autoimunes como artrite reumatoide, o sistema imunológico também ele está comprometido. Sim. Então, essas pessoas precisam de mais reforços. Sim. Ou vacinas especiais, que tenham mais antígeno, ou outra, quer dizer, agora a gente está sabendo que estão vindo esses estudos mais modernos. Como, por exemplo, hoje em dia a gente já está tendo algumas, pelo menos os estudos que a gente tem acompanhado, vacinas contra câncer, por exemplo. Já não é mais contra micro-organismos que vão entrar e causar doença, mas o câncer é uma coisa nossa. Exato. É uma célula diferente. Então, as novas vacinas que estão vindo para câncer, contra o câncer, o que elas são? Elas vão ensinar o nosso organismo a trabalhar com aquelas células que são diferentes. Que aquelas células prejudicam o nosso. Então nós temos que fazer o nosso sistema imunológico entender que elas são diferentes, elas precisam ser combatidas como o sarampo, como a gripe. E isso está levando a uma nova geração de vacinas que estão vindo, estão começando agora, que vem, por exemplo, uma das tecnologias para fazer essa vacina é o RNA mensageiro, que já foi usado para outras... várias outras vacinas. Agora está sendo usado para o Covid, porque eles pensaram, esse vírus, ele muda tanto, muito rápido, tanto rápido, que nós temos que dar um jeito de... Então vamos usar aquela técnica do RNA mensageiro que a gente estava usando para estudar câncer de pulmão, câncer de próstata. E vamos colocar aqui junto para acelerar esse processo. E processo vamos tentar fazer alguma coisa para ver se é possível. E parece que tem algumas que já estão começando a dar resultado. Então já é um novo raciocínio para a área da imunização. Bacana. Muito bem, você gostou aí do nosso bate-papo e certamente gostaria de saber um pouco mais, a gente vai agendar com o Antônio uma outra oportunidade, de repente falar de algo mais específico, mais pontual, mas tenho certeza que de maneira geral ele explicou muito bem dessa importância do que é a imunização para a nossa vida em todas as fases, desde bebê até a terceira idade. Tenho certeza que você aprendeu muito com a gente aqui. Antônio, obrigado por participar com a gente. Obrigado ao convite de vocês. Muito obrigado. Obrigado a você que nos acompanhou pelo Facebook, marque seus amigos, compartilhe o nosso conteúdo, divulgue a nossa programação. Esteve com a gente no YouTube, deixe o seu like, ative o sininho de notificações, se inscreva no nosso canal. Nossa Saúde e Bem-Estar estará de volta na próxima semana. Um forte abraço, até lá!